Por favor, pastor Vitor. Meus queridos irmãos, desde sexta-feira à noite temos tido o privilégio de ouvirmos pastor Vitor Manuel Valente, que não obstante o seu sobrenome Valente, tem se demonstrado esse homem meigo que a gente aprende a gostar dele muito facilmente, queridos. Ele é pastor lá na primeira igreja batista em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu disse de manhã que inveja, pastor, viu? Na beira da praia de uma cidade, de um bairro mais famoso, um dos mais famosos do mundo, né? E que responsabilidade que tem esta igreja ali. Mas o pastor está lá há mais de 30 anos nesta igreja, vai apresentar a sua esposa mais uma vez, e há mais de 40 anos ele é pastor, e eu tive o privilégio de ter aula de prática ministerial com ele. E alguns até falam, pastor, mas que honra. Pois é, só por isso eu pude vir parar aqui na Memorial, porque eu fiz prática ministerial com o pastor Vitor. Que Deus o abençoe mais uma vez, pastor. Oremos. Deus, fala mais uma vez através do teu servo, Senhor. Muito obrigado pela instrumentalidade que tem sido nas tuas mãos para falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Graça e paz. Amém, igreja. Boa noite a todos. Uma alegria tão grande estar com os irmãos. Passou rápido, né? Começou sexta-feira à noite, ontem, hoje pela manhã. E já estamos então encerrando nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer esse convite que foi feito, agradecer ao pastor Davi. Ele me ligou antes de viajar, dizendo que não poderia estar, foi muito gentil. E eu agradeço a ele, agradeço à equipe pastoral, pastor Francisco, pastor Neander, e agradeço também a esse casal querido, irmão Eduardo, sua esposa Cláudia. Nós fizemos os contatos tão amorosos, vocês são um casal tão amoroso, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Também irmão Marco e a sua esposa Ruth, que bênção, irmãos muito bem recebidos, muito bem tratados. Dizem que só os cariocas sabem receber, mas estou vendo que os brasilienses também recebem muito bem quem é forasteiro nessa terra. E é uma alegria. Muito obrigado, nos sentimos tão bem na presença dos queridos e amados irmãos, e mais ainda, por ver tanta gente querida e amada, alguns inclusive que foram de nossa igreja, alguns inclusive que ainda são membros de nossa igreja. E aquele casal querido e amado, Israel, esposa, fiquem de pé, eles ainda são membros de nossa igreja, já estão 2 anos em Brasília, mas o coração pulsa forte pela PIB Copa, uma vez PIB Copa, para sempre PIB Copa, e ela já está pensando em voltar de volta para o Rio de Janeiro. Tem também, podem sentar, irmão Macioli e Mônica, casal querido e amado. Fica de pé, os irmãos já conhecem, mas tudo bem, casal tão querido, tão amado. Acho que eles já foram 3 vezes membros da igreja, voltaram, agora precisa voltar de novo, viu meu irmão? Precisa voltar, porque PIB Copa, a melhor igreja da zona sul do Rio de Janeiro, né? Então que Deus possa abençoar. Já falei também pastor Lauro e a sua esposa Wanda, e enfim, também irmão Valdir e a sua esposa, eles foram membros em Piedade, antes de Copacabana, nós estivemos lá, e tantos outros queridos e amados irmãos. Mas nessa noite eu estou particularmente grato a Deus, porque está conosco o genro do meu filho, irmão Dave e Heloísa. Fica de pé, um casal querido e amado, que Deus os abençoe. Obrigado pela presença de vocês e de todos quantos aqui estamos nesta noite. É uma alegria estar na casa do Senhor. A Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram... É isso aí, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Antes de começar a mensagem, eu quero mostrar a minha família para os irmãos. Dá para colocar, irmão? Já está lá? Está lá, isso mesmo. Ali está então a minha esposa, né, a Esther. Aliás, onde ela está? Cadê? Você não pode sentar, tem que ficar aqui perto de mim para eu olhar para você, porque eu vou pregando e olhando para ela, para ver se está dando certo ou errado, né, irmãos? Lá longe eu fico perdido, eu estava pensando, cadê ela? Está já perdidão lá,
mas depois você sente na frente. Em casa nós conversamos sobre esse ato de rebeldia deliberado e nós conversaremos a respeito. Lá está, nós estávamos ali naquela foto, está vendo quantos anos? Aí ela não está aqui para me ajudar, acho que 45 anos de casado, não é? 46? Isso, é uma coisa ou outra, é mais ou menos isso. E essa foto eu gostei, irmãos, porque lá atrás, os irmãos podem ver o dia do nosso casamento. E foi em 28 de janeiro de 1978 que nós nos casamos lá na Igreja Batista do Rocha, saudoso e querido pastor José dos Reis Pereira. E nós estávamos casando lá, e agora com 46 anos de jornada e caminhada. Irmãos, não é fácil. Não é fácil ficar casado 46. Aliás, um casal hoje pela manhã me cumprimentou. Acho que eles têm muito mais do que isso. E eu dei os parabéns. E se você tem mais de 46 anos, que Deus te abençoe com a mesma esposa, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Casamento é bom demais. Rapidamente, a nossa família, nós temos um filho aqui em Brasília, que é o Léo, a Dani, o Cadu, o Theo e o Bento. Nessa foto eles estão lá no dia 31 de dezembro, olhando os fogos em Copacabana. Quando você for lá, você aproveita e passa o ano conosco lá na nossa igreja. E o Léo e a Dani estão lá, vamos ficar de pé, Léo e Dani. Eles gostam tanto de ser apresentados, ficam tão felizes, né? Então, os filhos estão numa festinha, ontem estavam aqui conosco, e eu digo que essa é a nossa família europeia. Nós temos uma família europeia, uma família brasileira e uma família americana. Então esse é o Léo mais velho, com os nossos netos, Cadu, Theo e o Bento. Essa é a família brasileira, lá no Rio, Jefferson, Ana Raquel, nossa filha do meio, João Gabriel e a Ayla. Eles moram lá perto de nós, estamos sempre juntos. E a nossa família lá da outra América, lá está o Lucas, a Carla e a Elizabeth, que está fazendo exatamente 5 meses. Está uma gracinha e nós damos graças a Deus pela bênção da família. É maravilhoso. E uma das bênçãos do casamento, até que a morte nos separe, é não termos que rasgar as fotos. Essa é uma bênção grande. Todo casal gosta de ter foto espalhada pela casa. E quando o casamento vai até o fim, você não precisa rasgar a foto. Você não precisa colocar então a foto para baixo. E isso é bênção de Deus. Então, queridos, esse é o nosso lar, é o nosso casamento, é a nossa família. E nós louvamos então ao Senhor por isto. Quero convidá-los agora a abrirmos a palavra do Senhor. Vamos abrir juntos, ou então ligar as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 3 até ao versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 3 até ao versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E a razão dessa pegadinha teológica é que, na verdade, haviam 2 escolas famosas nesta época, de 2 grandes famosos rabinos, Shammai e Hillel. E uma dessas escolas permitia o divórcio por qualquer razão. Só para as irmãs terem uma ideia: se você deixasse queimar o frango, o marido poderia se separar de você. Queimou o frango, já era, minha irmã. E naquela época não tinha micro-ondas, não tinha o timer, não tinha uma série de coisas, não é? Então veja, pobres das irmãs daquela época, se queimasse o frango, o marido fosse provar o frango e tivesse meio queimado, era motivo para que ele pudesse separar da esposa. A outra escola era mais rígida. E então eles vão até Jesus, testando o Senhor, pegadinha teológica, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Entendam a mentalidade da época, percebam como era
a mentalidade nessa época. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, eles pensaram: pegamos Jesus. Ele respondeu exatamente o que a gente esperava e nós vamos pegá-lo. E eles perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra inerrante, palavra do teu coração, palavra rema aos nossos corações. E Deus, eu peço nessa noite revelação na revelação. Deus, traga revelação na revelação aos nossos corações, aos nossos lares, aos nossos casamentos, às nossas famílias. Ó Deus, a cada um de nós aqui nesta noite e aqueles que nos assistem através da internet. Deus, por misericórdia, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, neste texto, o Senhor Jesus nos adverte que o importante não são os nossos conceitos, os nossos pensamentos em relação a casamento, que são os mais variados, mas aquilo que a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina em relação ao casamento que nasceu no coração de Deus. A questão não é o que você pensa, não é o que você acha, mas é aquilo que Deus diz e Deus revela na sua palavra, porque o casamento foi concebido na mente de Deus. O casamento, queridos, não é uma instituição humana. O casamento nasceu no coração de Deus. Só existe casamento na face da terra porque Deus um dia planejou o casamento. E nós conhecemos tão bem o texto sagrado. Deus criou o homem. Deus criou o homem. E o homem saiu a realizar tudo o que Deus planejou para a vida dele. Mas houve um determinado momento em que Deus olhou e o próprio Deus afirmou: não é bom que o homem esteja só. Vejam, não foi o homem que pediu uma mulher para Deus. Não foi o homem que pediu uma companheira para Deus. Foi Deus que olhou e viu. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, alguém que lhe seja igual, alguém que seja idônea com ele. E Deus criou a mulher. O primeiro casamento celebrado na face da terra foi um dos casamentos mais lindos e maravilhosos, irmãos. E se você usar a sua imaginação e pensar no que foi o primeiro casamento na face da terra, é algo deslumbrante. O primeiro casamento foi celebrado por Deus. O primeiro casamento foi feito na natureza. Todos os animais vieram. Houve uma convocação no boletim da época. E todos os animais vieram. E toda a natureza veio. Foi um momento sublime e ímpar na vida de Adão e Eva. Eu não sei onde ela se arrumou. Não sei qual foi o hotel em que ela se produziu. Mas eu sei que deve ter havido um momento... Aqui para nós, noiva sempre chega atrasada. E Eva deve ter chegado atrasada também para o casamento. E deve ter lá o Adão esperando por ela. E de repente lá de trás de uma moita linda, surge então a sua bela Eva. E ela vem. E os dois então se abraçam. E ali Deus celebra o primeiro casamento na face da terra. Casamento é divino. Casamento é de Deus,
Casamento tem uma visão espiritual profunda. Casamento não tem nada a ver com aquilo que a sociedade ao nosso redor fala. Queridos irmãos, pelo amor de Deus, não se deixem levar por essas ideias mundanas, secularizadas, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se o casamento foi instituído por Deus, ninguém melhor do que Ele, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para sustentar e abençoar os nossos casamentos. Se nós desejamos que o nosso casamento seja verdadeiramente feliz, casamento abençoado, até que a morte nos separe, é necessário, é indispensável que Jesus Cristo faça parte das nossas vidas e do nosso casamento. Por isso, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês esse tema: Jesus, o segredo de um casamento duradouro. Muitas pessoas procuram os pastores, e muitos jovens, antes de casar, eles perguntam: pastor, qual é o segredo? E o segredo é esse: é Jesus Cristo. É você convidar Jesus para fazer parte da sua vida e fazer parte do seu casamento. Queridos, eu creio que em Jesus todos nós poderemos ter um casamento abundante e um casamento feliz. Tenho falado aos irmãos durante esses dias que o desejo de Deus é que nós fiquemos casados, mas bem casados. Bem casados. Deus deseja que o nosso casamento seja um casamento abundante e feliz. Um dos grandes pecados do povo de Deus, e muitas vezes nós não sabemos que o cometemos, é porque somos tantas vezes tão ativos na igreja, trabalhamos tanto, somos pessoas acima de qualquer suspeita, mas o nosso casamento está naufragando. O nosso casamento é um casamento medíocre, e isso não agrada o coração de Deus. Deus ama um casamento vivo. Falamos tanto sobre isso, uma igreja viva, uma igreja pujante, uma igreja alegre, uma igreja triunfante, uma igreja que caminha. Mas Deus deseja ver isso antes em nosso casamento, em nossa vida conjugal, em nossa família. Nossos casamentos precisam ser sacudidos pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o segredo. Por que Jesus é o segredo? Porque só em Jesus nós encontramos a solução para os 3 grandes problemas que todos nós enfrentamos e que normalmente são os grandes obstáculos, os grandes óbices a que um casamento perdure e vá adiante. O segredo de um casamento duradouro e feliz é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, entenda isto, porque só em Jesus é possível, só em Jesus e através de Jesus é possível vencer e superar todo o tipo de incompatibilidade entre duas pessoas. Irmãos queridos, pensem o seguinte: 2 jovens se encontram. Eles vêm de famílias diferentes, muitas vezes até de culturas diferentes, porque o Brasil, ele tem vários estados. Uma pessoa do sul tem nada a ver com alguém do norte. São culturas totalmente diferenciadas. Próprio São Paulo, Rio de Janeiro, há uma diferença cultural imensa. E aqueles 2 jovens se encontram, se apaixonam, aqueles 2 jovens casam, e naturalmente que incompatibilidades começam a surgir. E normalmente este é um obstáculo grande na questão no relacionamento conjugal. Começam a haver incompatibilidade de gênio, incompatibilidade de temperamento e tantas outras incompatibilidades. Um foi criado de um jeito, outro foi criado de um outro jeito. Começam então a bater um no outro, começa a haver problema, conflito, crises começam a surgir. Por quê? Nós somos incompatíveis, pastor. Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra.
nós não temos mais afinidades. E quantos casais acabam se separando, porque não resolvem essa questão aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Olha esse texto de Filipenses, é um texto precioso. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Há incompatibilidade no seu casamento? Olhe para Jesus, olhe para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos fazer, não é separação, é superar em Cristo Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Se você está aqui nessa noite com incompatibilidade com o seu cônjuge, olhe para Jesus, olhe para a cruz, e você verá que de Jesus começa a fluir para nós a humildade necessária para reconhecer as nossas falhas. Boa parte dos casamentos acabam por causa do orgulho, ou de um, ou de outro, ou dos dois. Falta humildade. Para quê? Para admitir que eu estou errado. Para admitir que eu estou errado, para assumir que eu errei. Aliás, queridos, fazer isto é um milagre no casamento. Muitos problemas seriam resolvidos quando ela ou ele vem, se você simplesmente dissesse: é verdade, eu errei. Você quer deixar o seu cônjuge sem saber o que fazer? Ela vem com todo aquele: você fez isso e aquilo, e você olha para ela, dá um sorriso e diz: querida, você está coberta de razão, eu errei mesmo. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe mais o que fazer. Entendem? É preciso que nós aprendamos a ser humildes. Nós erramos. Homens, vocês erram. Esposas, mulheres, vocês erram também. A gente às vezes erra. A gente não gostaria de errar, mas às vezes a gente erra. A gente faz coisa que não deveria. E aí precisamos então de humildade para dizer: querida, eu errei mesmo, eu estou errado, me perdoe, me perdoe. E muitas vezes o outro diz que não perdoa, e aí há um tempo em que nós podemos então trabalhar essa questão com o outro. Mas é necessário que nós tenhamos a humildade necessária, a humildade para dizer para o outro: você está certo, você está certo, você está certo, é verdade o que você falou, é verdade, eu não dei ouvidos, eu não dei atenção, agora as coisas deram todas erradas, mas você está certo, ou você está certa, querida, me perdoe, me ajude. E com isso o casamento então é restaurado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quantos casais eu já vi separar por causa dessa falta de humildade? Porque a pessoa não admite que errou, o outro está sempre errado, eu não erro. Não tem como um relacionamento ir adiante sem que haja humildade entre os cônjuges, homens e mulheres. Homens e mulheres. Nós vivemos numa sociedade em que enaltece o orgulho. Você precisa ser uma pessoa orgulhosa. Eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou isso e aquilo. Você não é nada, e você precisa se humilhar diante de Deus e reconhecer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E diante do outro, aprenda a se humilhar diante do seu cônjuge, e você verá que milagres e maravilhas Deus fará no seu casamento, para a honra e glória de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito radical. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo, ele desceu, ele se fez homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós só estamos aqui nessa noite porque Jesus se humilhou por nós. Se Jesus não estivesse se humilhado por nós, ido à cruz. E quando nós estudamos aquele momento em que Jesus está no Getsêmani, e depois é levado até ao Calvário, quando colocam aquela cruz que ele não consegue carregar,
Quando ele chega até lá, as pessoas no caminho vociferando e dizendo: salvou os outros, a si mesmo não pôde se salvar. Quando chegou lá diante daqueles soldados, batiam nele com o caniço, colocaram uma coroa de espinhos, cuspiram no seu rosto. Ele não moveu uma palha, ele se humilhou, como cordeiro foi levado ao matadouro para nos salvar. E você, querido, querida, você não consegue se humilhar diante de Deus e diante do seu cônjuge, para que o seu casamento seja o céu na terra que Deus planejou para a sua vida. Mas, queridos, quando nós olhamos para Jesus, Ele nos dá poder para consertar os nossos erros, levarmos ao Senhor, confessarmos a Ele, confessarmos ao outro, pedirmos perdão. Irmãos, nós precisamos, maridos, oi, olha para mim, gente. Nós precisamos aprender a pedir perdão para o outro. Me perdoe, eu errei mesmo. Eu errei, nossa, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Eu errei, me perdoe. E pedir ao Senhor então que traga a reconciliação, a restauração do casamento. Queridos, é isso que Deus diz. Então não há incompatibilidade que o Senhor não possa resolver. Não há situação de incompatibilidade, seja ela qual for, que o sangue de Cristo, que o poder de Jesus não possa resolver em nosso casamento. Então, se você chegou aqui nessa noite e você está pensando até em separar, porque não dá mais, não aguento mais esse marido, não aguento mais essa mulher, não dá mais, nós somos totalmente incompatíveis, olha para Jesus nessa noite, olhe para a cruz nessa noite, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus, para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Quase que eu ouvi um amém. Os irmãos estão melhorando. Já começou um amenzinho bem pequenininho, já está. Amém, igreja? Amém. Pode falar, pode gritar na presença do nosso Pai. Pode falar. Deus nessa noite quer fazer um milagre na sua vida e no seu casamento. Foi para isso que você veio aqui. Foi para isso que você veio. Deus quer fazer um milagre. Você que é carrancudo, você que é carrancuda, você que vive sempre com aquela cara feia, nessa noite o Senhor vai mudar o seu semblante. Nessa noite algo novo vai acontecer na sua vida, no seu casamento, para a glória de Deus. O que é que eu faço, pastor? Você vai reconhecer, você vai ser humilde, apenas isso. Vai reconhecer, você vai chegar em casa e vai dizer: filha, olha, me perdoe, eu tenho sido realmente um marido tão grosso com você. E talvez você, esposa, vá dizer: olha, eu tenho sido assim uma esposa tão fria com você. Mas nessa noite Deus falou ao meu coração, e eu reconheço diante de Deus que eu estava errado, e eu peço perdão ao Senhor, e eu peço perdão a você. E meus queridos irmãos, não existe abraço mais profundo entre um casal do que o abraço da reconciliação. Do que o abraço da reconciliação. Houve um problema, houve uma dificuldade, reconhecemos, recuamos, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão ao outro, e depois nos abraçamos de uma forma enternecedora, e nós dizemos um ao outro: eu te perdoo. E eu te perdoo. E nos abraçamos e nos beijamos. E aí cai o pano, que o que acontece depois é problema seu e não mais meu. Não há incompatibilidade. Irmãos, hoje eu estou impressionado. Eu estou impressionado, um casal casa, com 3 meses, está separando. Nós não temos compatibilidade. Meu irmão, vai para os pés do Senhor, vai orar, vai pedir a Deus. Claro que há muita incompatibilidade. Imaginem vocês, eu e Esther. Ela uma carioca, eu português,
você já estava desconfiando, esse sotaque aí, não mas eu sou português, eu vim de Portugal para cá. E um dia nós nos encontramos. É bem verdade que eu casei obrigado. E é verdade mesmo, né? Ela me obrigou, eu quis desistir lá pelo tanto, mas ela me obrigou e eu... viver sermão é um problema sério, né? E aí, olha, acabei atendendo o conselho dela, estou casado até hoje, 46 anos de idade, né? Mas pessoas diferentes, culturas absolutamente diferentes, incompatibilidades surgindo a todo instante, a todo momento, mas como isso se resolve? Sendo humilde. Não sou melhor do que ninguém, ela não é melhor do que ninguém. Quando ela fala, eu ouço. Quando eu falo, ela ouve. Se um está certo, o outro diz está bom. Se o outro diz está bom também. Quando há um erro, a gente pede perdão, a gente reconcilia, a gente restaura. E o casamento sempre fica um pouquinho melhor. E você vai criando uma cumplicidade de tal forma que você se torna um casal inseparável. E o desejo de Deus nessa noite é que todos os casais que aqui estão se tornem casais inseparáveis. Nada vai separar você. Não há incompatibilidade que possa separar você. Porque em Cristo Jesus, olhando para Jesus, nós vemos esse exemplo lindo e maravilhoso de alguém que se humilhou até a morte para nos salvar. Que Deus possa abençoar. Se nessa noite existe alguém com incompatibilidade, o Senhor vai resolver isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas queridos, em segundo lugar, o segredo de um casamento duradouro e feliz é Jesus. Sabe por quê? Por uma outra razão impressionante, porque só em Jesus é possível superar e vencer todo tipo de infidelidade. Primeira questão que leva casamento a naufragar é a incompatibilidade. Segundo é a infidelidade. Uma das bases do casamento é a fidelidade. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Esse é um dos textos que fala sobre a fidelidade. Queridos, só em Jesus. E a pergunta que eu faço, e que eu tenho feito muitas vezes diante do Senhor é: Deus, como ser fiel ao seu cônjuge nos dias de hoje? Tudo ao nosso redor conspira contra casamento. Tudo ao nosso redor conspira contra a fidelidade. Hoje, se você é fiel, você não tem coragem de falar, se você é homem, você não tem coragem de falar no meio dos outros homens que você é fiel à sua mulher. Porque se você falar, eles vão rir para você e vão dizer: quer parar? Quer parar? Mentir para a gente? Que é isso? Fala a verdade. E vocês, esposas, quando estiverem aí no meio das colegas, etc., vocês não vão falar que vocês são fiéis, porque não vão acreditar. O mundo não acredita mais em fidelidade. Fidelidade é uma palavra proscrita. Não se aceita mais a fidelidade. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela fala. E o Senhor Jesus fala sobre isso. O desejo de Deus é que nós sejamos fiéis aos nossos cônjuges. E a palavra de Deus nos abençoa nisso, sabe por quê? Porque ela nos mostra os prejuízos da infidelidade. A infidelidade só traz prejuízo na vida de um casal. A infidelidade só traz prejuízo e maldição sobre a vida de um casal. Então, irmãos, fiquem atentos a isso, a palavra é clara.
Toda a separação, ela gera dor, ela gera tristeza, ela gera mágoa. Nós pastores vivemos lidando com essa situação. O nosso coração chora ao vermos um lar se desfazendo, ao ver uma esposa lá dolorida, absolutamente totalmente desfeita emocionalmente falando, maridos às vezes também se sentindo tão entristecidos. Irmãos, é uma tragédia, uma separação causada pela infidelidade. Então peça a Deus nessa noite: Senhor, me livre de todo tipo de infidelidade. A palavra de Deus fala, ela nos mostra claramente isso. Não compensa ser infiel à sua esposa, não compensa ser infiel ao seu marido. Irmãos, estejam atentos, abram seus olhos nessa noite, e se há alguém aqui presente que está cometendo infidelidade ou caminhando para a infidelidade, Deus manda dizer: pare, em nome de Jesus. Pare em nome de Jesus. Aliás, os crentes hoje estão lidando com muita tranquilidade com uma série de pecados. Nós estamos perdendo a visão daquilo que é errado aos olhos de Deus. Pecado é uma expressão bíblica e espiritual. O mundo não entende pecado. A palavra pecado no grego, ela significa errar o alvo. Você tem um alvo e você tem uma flecha, e você joga a flecha e você não acerta aquele alvo. Pecar é isso, é errar o alvo de Deus para a nossa vida. É isso que é pecado. Errar o alvo de Deus. Deus tem um alvo para a nossa vida, Deus tem um alvo para o nosso casamento, Deus tem um alvo de fidelidade. E o que é pecado? É quando você erra esse alvo, e isso desagrada profundamente o coração de Deus e traz tragédia. Tragédia na vida de um casal e na vida de uma família. Então nesta noite eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus te incomode, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração de tal forma que você entenda: não vale a pena ser infiel, não vale a pena perder um casamento, uma família, um lar, uma posteridade por alguns minutos de prazer com uma outra pessoa, que muitas vezes você sequer vai querer continuar com ela. Então, queridos, nessa noite, que o Senhor te abençoe. Mas em Jesus é possível vencer todo tipo de infidelidade, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos mostra a bênção da fidelidade, a bênção de ser fiel. Irmãos, há bênçãos na fidelidade, cobertura espiritual de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que é fiel, aquela que é fiel, o casamento que é fiel, a cobertura do Senhor, a bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção do Senhor está, a segurança, o casal está seguro um com o outro e os dois seguros em Cristo Jesus. Há segurança, a fidelidade traz segurança, a fidelidade traz bênção para a vida do casal. Os céus se abrem diante de um casal que é fiel ao Senhor. Diante de um casal que é fiel ao Senhor. Não perca a bênção de Deus sobre a sua vida. Não perca esta bênção. Que a bênção do Senhor, você precisa saber que se você sair com outra mulher, ou você sair com outro homem, a bênção do Senhor não está com você. A bênção do Senhor não está com você. A questão não é que Deus vai castigar. Não, Deus não vai te castigar, não. A questão não é essa, a questão é que a bênção do Senhor não vai estar sobre a sua vida. E eu não quero viver um instante que seja fora da presença e da bênção do Senhor. Quando você entra no quarto com a sua esposa, nós falamos ontem, e hoje eu não posso falar porque
Ontem eu falei, aí vocês depois perguntem para os irmãos que estavam aqui ontem, o que é que aconteceu? Uma revolução aconteceu aqui ontem, os irmãos nem podem imaginar, mas você não veio e perdeu, e também eu de castigo não vou falar para você nessa noite, porque você deveria ter vindo ontem. Mas quando o casal entra lá no seu lugar conjugal, seu leito conjugal, a bênção do Senhor, a bênção de Deus está. Quando você entra com o amante ou com a amante, a bênção do Senhor fica fora. Esse é o grande problema. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, antes de entrar nesse quarto, cuidado, porque você está indo por sua conta e risco. A questão não é que Deus vai te castigar, a questão é que você está dizendo: não quero que o Senhor reine sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento. Vocês entenderam? Não é uma questão ter medo do castigo, Deus vai nos castigar, não. A questão é que você vai estar fora da bênção de Deus. A bênção na fidelidade. A bênção na fidelidade. Vale a pena ser fiel. Vale a pena você poder olhar nos olhos do outro e dizer para o outro: eu nunca te traí. Pela graça de Deus. Porque o Senhor Jesus tem sustentado. Ninguém é melhor que ninguém não, gente. Homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Nós somos fracos, nós somos tão fraquinhos, mas em Cristo Jesus, o Senhor nos dá essa visão maravilhosa. Em primeiro lugar, fiéis ao Senhor. E porque somos fiéis a Deus, nós somos fiéis um ao outro. Em primeiro lugar, vem a fidelidade ao Senhor. Eu sou fiel à minha mulher, porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu não quero fazer nada que desagrade o meu Senhor. E eu quero que o meu casamento, eu quero que o meu lar, quero que a minha família esteja debaixo da cobertura. Que coisa maravilhosa, gente. Quando à noite você liga o abajur, aquela luzinha gostosa, você senta no sofá, um virado para o outro, e ali você então lê a palavra, ali você compartilha, ali você ora pelos filhos, ali você ora pelos netos, ali você agradece a Deus pela esposa, pelo marido que o Senhor e os anjos de Deus vêm, e a glória de Deus está sobre aquele lar, e a bênção de Deus está sobre você. Queridos, não percam essa bênção. Não perca essa bênção. Se tem alguém aqui nessa noite está sendo assediado, você vai agora, em nome de Jesus, tirar esse nome do seu WhatsApp. Você vai rasgar esse negócio. Quer dizer, rasgar não, você vai apagar esse negócio do seu WhatsApp. Se você recebeu um cartãozinho com algum número, você vai rasgar esse negócio agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai rasgar, você vai abandonar esse negócio aí. Se você tem marcado um encontro para amanhã, você vai desmarcar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está desmarcado esse encontro. Não vai acontecer mais. Em nome de Jesus não vai acontecer. A armadilha está armada, a cilada está armada, mas nessa noite o Senhor vai desfazê-la. O sangue de Jesus tem poder para desfazer tudo isso, para a honra e glória do Senhor. E eu fico muito à vontade para falar com vocês, sabe por quê? Não conheço ninguém. Eu olho para vocês, não, quer dizer, conheço alguns, mas não conheço a maioria esmagadora dessa igreja. Mas Deus manda falar e a gente fala, porque eu não vim aqui falar o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Então, querido, você que está se engraçando com alguém lá no seu trabalho, querida, você que está se engraçando com alguém lá no seu trabalho, está almoçando demais com a mesma pessoa, vai parar, amanhã não vai almoçar mais, vai almoçar em casa. Vai almoçar em casa, vai pegar o carro, vai almoçar em casa, vai fazer algo diferente. Você vai quebrar essa obra do diabo, essa obra das trevas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Não perca o que Deus tem preparado para você.
porque depois vem os filhos, e depois vem os netos, e depois vem a posteridade, e vem a bênção da posteridade, e você não vai perder isto. Irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo está roubando, matando e destruindo casamentos. O diabo está roubando, matando e destruindo lares. Mas nessa noite, será uma noite de edificar. Será uma noite de transformar. Será uma noite em que Deus trará o novo do Senhor para a sua vida e para o seu casamento. E se você está aqui nessa noite pensando em separar, o Senhor manda dizer: tira isso da sua mente e creia que o melhor de Deus para a sua vida e para o seu casamento ainda está por vir. Deus sempre tem vinho novo com o mesmo cônjuge. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a pedir vinho do Porto. Vinho do Porto para o Senhor. Não é esse vinhozinho aí, sangue de boi, São Roque. Não é esse tipo de vinho que eu quero, não. Eu peço a Deus vinho do Porto, vinho do melhor, Tauni, aquela uva maravilhosa, para o meu casamento, para o meu relacionamento. Irmãos, eu descobri isso, o Senhor tem vinho novo com o mesmo cônjuge. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa mudar, é com o mesmo cônjuge. Deus faz uma obra, Deus faz uma revolução maravilhosa, e o Senhor vai trazer vinho novo. Pede a Deus nessa noite, irmão. Você que está aí bebendo um São Roque que não vale nada, um vinho que não tem sabor nenhum, pede a Deus nessa noite: Deus, eu quero o melhor vinho. E se não for do Porto, pede aí um vinho francês, pede aí um Sauvignon, alguma coisa. Pede a Deus: Deus, eu quero o melhor para o meu casamento, para a minha vida, para o relacionamento com a minha esposa. Irmãos, vocês viram aquela foto? E eu fico olhando aquela foto. Eu fico olhando para ela hoje. E eu fico olhando para ela no passado. E eu estava dizendo para ela: a beleza mudou, mas você continua bela. Não é mais a beleza dos 20 anos. Claro, aos 60 você não tem a beleza dos 20. Mas existe uma beleza dos 60 anos. Não perca essa beleza. Essa beleza só tem aquele que tem sobre si a cobertura da glória de Deus. E como é bom você ficar olhando e vendo a sua veinha envelhecer, e ela, o seu veinho, envelhecendo. É verdade, irmãos, eu já fui assim um tipão, por isso ela gostou de mim, por isso ela não quis me largar. Eu tinha cabelo, eu tinha uma barba preta, eu impressionava, e ela ficou impressionada. E por isso ela não quis me largar. E ela fez muito bem. Ela lá. Mas, como é bom você ir envelhecendo. Peça isso a Deus. Eu quero envelhecer com você. E a gente já está planejando a nossa velhice, preocupado. Como será essa mulher daqui a 10 anos, meus irmãos? De bengala, sem dente, não, dente não tem a dentadura, etc. Mas como é que vai ser essa situação? Mas como é bom ficar casado. Em Jesus, a gente aprende a vencer todo tipo de infidelidade. Lutas, seduções, tentações, todos temos. Jesus foi tentado, mas Ele venceu a tentação. E você que está sendo tentado aqui nessa noite, você vai vencer essa tentação em nome de Jesus. Essa tentação não vai vencer você, amém? Ela não vai vencer você. Você vai vencer essa tentação em nome de Jesus para a glória de Deus. E em terceiro e último lugar, o segredo de um casamento duradouro, o segredo de um casamento feliz. Deus não quer que ninguém fique casado só por ficar casado. Deus não quer. Uma vez alguém disse: pastor, lá em casa agora a gente está até em camas separadas. Eu disse: nada de cama separada, meu irmão. Nada de cama separada, tem que voltar a viver junto, porque Deus abomina tanto o divórcio quanto a vida divorciada. E há pessoas que vivem uma vida divorciada dentro de casa, estão na igreja bonitinho, tudo bem, mas em casa totalmente divorciados. Deus abomina esse tipo de coisa, e Ele tem poder nessa noite para trazer você de volta para o quarto,
Ele vai trazer você de volta para o quarto. Você é esposa, você é esposo, você vai voltar para o seu quarto, para a sua cama, você vai voltar a ter a sua vida conjugal com a sua esposa, porque esse é o projeto, o plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em terceiro lugar e último lugar, só em Jesus é possível vencer o outro grande obstáculo do casamento. Lembram qual foi o primeiro? Qual é o primeiro obstáculo? É a incompatibilidade. A gente não se dá um com o outro, choque para cá. Em Jesus isso se resolve. O segundo grande problema dos casamentos qual é? Infidelidade. Em Jesus nós aprendemos que a infidelidade não agrada a Deus, não é boa para a minha vida, não quero isso, e em Jesus eu posso então aprender a ser fiel. E é outro grande problema hoje, que leva as famílias a naufragarem, é a instabilidade. Problemas econômicos, problemas financeiros, instabilidade às vezes emocional, instabilidade de saúde, problemas os mais variados que nós enfrentamos nos dias de hoje. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, mas eu sei que todos vocês estão enfrentando desafios aqui nessa noite. Eu sei que não há ninguém aqui presente que não esteja enfrentando algum tipo de desafio nessa área da instabilidade na sua vida. Estabilidade às vezes emocional. E como hoje nós temos problemas nesta área, no lar, no casamento, instabilidade financeira, então nem se fala. Quantos problemas, o dinheiro não chega até o final do mês e começamos a entrar no cheque especial e no cartão não sei o quê, e empréstimo no banco, e a vida financeira começa a virar de um lado para o outro, e começam os problemas em casa, e começam as dificuldades, e começa o nervosismo, e começam as brigas, e o casamento começa a naufragar. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Irmãos, esse texto, ele é fundamental. Ele vira uma chave na nossa vida quando nós o entendemos. O Pai sabe de tudo aquilo que você precisa. Só que esse saber de Deus não é um saber teórico, porque é bem interessante, a Bíblia ela é escrita em padrões hebraicos, não em padrões gregos. Os gregos eram muito aquelas pessoas do pensamento, da lógica, aquelas pessoas que pensavam o amor platônico. O hebreu não. Tanto que a palavra conhecer na Bíblia, a palavra conhecer no grego é você ter um conhecimento teórico. A palavra conhecer no hebraico significa você ter um relacionamento íntimo. É você ter intimidade com aquela pessoa. E quando a palavra de Deus diz: e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, isso significa que Deus não apenas sabe, mas Ele já está agindo para suprir todas as nossas necessidades. Não há nenhuma necessidade que o Senhor não possa suprir. Irmãos, eu poderia ficar aqui falando a noite toda sobre experiências que eu e a minha esposa temos tido ao longo da nossa vida, de vermos o Senhor suprir, momentos de instabilidade, momentos, irmãos, nós tivemos momentos. Meu primeiro ministério foi em Mogi Guaçu, é uma cidadezinha do interior de São Paulo. Saí do seminário, fui para lá, fizeram uma proposta, e está gravando, né? Então, é isso aí tem a proposta, é aquela história toda, e nós tivemos problemas tão sérios ali, que houve um dia, e eu nunca esqueci desse dia. Eu levei um irmão para comer em casa. Você lembra? Lembra? Eu levei um irmão para comer e não avisei. E quando eu cheguei, ela me chamou lá num canto e ela disse: nós não temos nada em casa, a não ser 2 ovos. Mas eu tenho um pacote de farinha.
eu vou botar bastante farinha e não vai ser uma fritada de ovo, vai ser uma fritada de farinha. E ela fez lá e a gente comeu menos para que o irmãozinho pudesse encher a barriga e tudo bem. Certa vez, aquele menino que está ali, Léo, era neném. E o Léo ficou com uma febre danada. E a gente olhou um para o outro e disse assim: a gente não tem dinheiro para comprar remédio. E agora, o que é que a gente faz? Aí a Esté falou assim: lembra, tem aquela irmã que gosta demais dele. Ela ama quando a gente chega com o Léo. A gente vai na casa dela, ela vai pegar o Léo, ela vai dizer: está cheio de febre. E a gente vai dizer: é mesmo. Vocês já compraram remédio? A gente diz: não. Eu posso comprar? Pode. E nós armamos essa estratégia. E nós fomos na casa daquela irmã. E nós chegamos lá, quando o Léozinho, me dá o Léozinho, E pegou o Léozinho, botou a mão: nossa, está ardendo em febre, pastor. Vocês já deram remédio? Não. Vou ligar para a farmácia agora. Pode ligar para a farmácia. E ligou para a farmácia e trouxe o remédio. Vocês entendem? A gente às vezes eu brinco lá na igreja, você chega já numa certa idade, Deus te abençoou, você conseguiu comprar um carrinho, conseguiu alguma coisa, e a pessoa olha e diz: ministério maravilhoso, hein, pastor? Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, não sabe de tudo aquilo que nós passamos, as lutas, as dificuldades. Mas em todos os momentos o Senhor nos sustentou, porque nós aprendemos que em Jesus nós podemos entregar e confiar tudo a Ele, entregar as nossas lutas, entregar os nossos problemas. Certa vez nós estávamos sem ter o que comer. Sabe o que aconteceu? O irmãozinho bateu na porta e a gente orando. Ninguém sabia, porque eu aprendi que pastor não se queixa com a igreja, pastor se queixa com o Senhor. Eu nunca fui ao púlpito dizer que estava com ninguém, mas a gente lá falava com Deus. E nós dissemos: Deus, a gente está sem nada. Sabe o que aconteceu? Um irmão cedo bateu na porta e disse: olha, sobrou um leite lá das nossas vacas, será que vocês receberiam? E a gente disse: claro, obrigado, meu irmão, muito obrigado por ter lembrado da gente. E veio a provisão. Um outro irmão tinha uma cantina lá que vendia quentinha, e eram umas quentinhas legais, irmãos, porque eram umas quentinhas, eram 7, era um negócio que vinha 7 negocinhos assim, era grandão aquele negócio. O irmão disse: olha, eu senti desejo no coração de trazer umas quentinhas para vocês, vocês aceitam as quentinhas? E a gente diz: aceitamos as quentinhas. E nós pudemos ver o Senhor resolver todos os nossos problemas. Entregue ao Senhor. Agora, já em Copacabana, eu lembro que nós tínhamos os 3 estudando, 3 filhos estudando em escola particular. Irmãos, é tremendo, vocês sabem disso, vocês também têm filhos. E houve uma época lá em que de um mês para o outro houve-se um aumento de 20%, 30%, a inflação ainda estava sendo galopante, e eu sei que quando veio o boleto, a gente olhou e disse: Deus, não dá mais para manter os meninos na escola, não tem mais como fazer. E aí o que nós fizemos? Entregamos ao Senhor, confiamos no Senhor, dependemos, esperamos o agir do Senhor, descansamos na graça do Senhor. Aí estou lá no gabinete, me liga o presidente dos diáconos, que era o irmão lá de Copacabana, e ele disse assim, ele é um baiano, e ele disse assim: pastor, o senhor também teve aumento dos seus filhos? Eu disse: teve, meu irmão. E como teve? Pois é, que eu recebi os boletos aqui dos meus, e o negócio ficou feio. Os seus também? Eu disse: também. Pode deixar, que eu vou resolver. Reuniram lá o ofício diaconal. Diácono é uma bênção. Deixa com eles, irmão, resolvem tudo. E os diáconos reuniram lá e chegaram e disseram: pastor, estamos dando um aumento para o irmão, para que o irmão não precise tirar os seus filhos da escola. Vocês entendem? É o Senhor que provê. Entrega ao Senhor. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, mas nessa noite entrega. O Pai sabe, fala com o Pai. Você não precisa se queixar com mais ninguém. Vai, entra no quarto secreto, dobra os joelhos e fala: Pai, está faltando. Pai, nós estamos com esse problema. Pai, nós não estamos suportando. Senhor, traga um livramento. E o Senhor age. Ele age de forma sobrenatural.
Irmãos, a dimensão do crente é a dimensão do sobrenatural, e Deus age de forma sobrenatural em nossas vidas. Eu estou aqui nessa noite por causa do agir sobrenatural de Deus. Em 2004 eu fui diagnosticado com câncer no intestino, e eu tinha um plano de saúde, e fui no médico do plano, e o médico disse: isso aí é simples, faz 3 furinhos faz 3 furinhos na barriga, corta aqui, corta ali, e o senhor vai para casa no mesmo dia, pastor, fica tranquilo. E eu cheguei em casa e falei: está resolvida a questão, está tudo ótimo, é 3 furinhos, faz aqui, faz ali, e está tudo certo. Aí a Esther fala com uma irmã da igreja, que o marido era médico, e o marido liga e diz: não, senhor, o senhor não pode se operar com ninguém, a não ser com o doutor fulano, que é o melhor médico do Rio de Janeiro nessa área. Irmãos, eu fiquei tão revoltado, e eu fiquei pensando: esse pessoal se mete em tudo na vida do pastor, se mete em tudo. Eu já estava com tudo resolvido, pelo plano de saúde, iam ser 3 furinhos, a coisa ia ser tão tranquila. Deus, como é que o Senhor permite que agora venham se meter na minha vida e dizer o que eu vou ter que fazer? E aquela irmã disse: eu já marquei a consulta, é difícil, ele não aceita, porque é um médico de ponta, não aceita ninguém, mas eu já marquei, eu sou anestesista dele, o senhor vai ter que ir lá. E eu pensando: como é que pode fazer isso comigo, gente? Deus, como é que o senhor permite o negócio aí? E fui. E quando eu fui, eu cheguei assim meio, falei: não, doutor, é um negócio. Ele pediu os exames, ele falou, eu disse: não, mas tinha um médico do plano, que eu não é do plano, não tem nada, é tudo por fora. E eu disse: mas tem um médico que vai fazer 3 furinhos, doutor, e vai resolver. Aí ele me sentou e com muita calma disse: pastor, não pode ser assim. Eu vou ter que abrir o senhor. Eu vou ter que tirar todos os seus órgãos para fora. Eu vou ter que ver se tem alguma metástase. Não é assim não, pastor. Irmãos, para encurtar a história, foi uma operação de 13 ou 14 horas. Foi tirar todo o intestino grosso, eu não tenho mais esse intestino. Foi uma epopeia com Deus. Mas como o Senhor sustentou. E aí o Senhor me falou exatamente isso. Você está vendo? Se você operasse com aquele médico, você teria morrido. Porque eu tinha, na verdade, eram 3 tumores. Era um não sei aonde, era um colado na aorta, era um colado não sei aonde. E ele teve que fazer algo assim, cirúrgico e preciso, porque se ele cortasse a aorta, eu morria na mesa. Era uma confusão só. Deus deu o melhor cirurgião. E nós fomos então aprendendo. E aí houve uma experiência maravilhosa, porque eu fui para o CTI, né? Você vai para o CTI, e eu estou lá no CTI assim, sem saber onde eu estou, e de repente houve um dia no CTI que eu abri os olhos e eu vi o rosto de alguém lindo, com os lábios pintados de vermelho, sorrindo para mim, e eu pensei: estou no céu, isso é uma anja que veio me visitar. Sério, eu pensei: eu estou no céu, porque eu não sabia nada. Aí depois eu soube, sabe quem foi me visitar? A minha mulher. Ela se produziu toda para ir lá, e ela se debruçou, e ela esboçou um sorriso, e aquele sorriso foi bênção de Deus para a minha vida. Irmãos, vocês estão diante de um casal que já foi provado em tantas questões da vida, mas o Senhor, nós aprendemos a entregar ao Senhor, nós aprendemos a esperar, a descansar no Senhor. E sabe de uma coisa? Posso falar? O Senhor nunca falha. O Senhor nunca falha, e Ele nunca vai falhar. Eu sei que tem gente aqui preocupada, eu sei que você está preocupado, você tem contas para pagar, você tem tanta coisa para realizar, mas nessa noite, você vai entregar nas mãos do Senhor. Você vai dizer: Pai, eu preciso da sua ajuda. Está duro, está difícil demais, está pesado demais, eu não estou suportando. E você vai entregar para o Senhor. E quando nós cremos, quando nós confiamos, o Pai sabe, e o Pai está provendo, Ele está esperando que você entregue, que você descanse, que você confie, para que você possa ver o milagre de Deus agindo na sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite tão preocupado,
com tanta coisa na sua vida, pensando, como é que eu vou fazer? De que jeito eu vou dar? Entrega ao Senhor, pede a direção de Deus. Peça a Deus para agir, peça a Deus para intervir na sua vida. Nosso Deus é um Deus de milagres. A igreja está perdendo a visão dessa dimensão do sobrenatural. Irmãos, a igreja, ela não é natural, a igreja é sobrenatural. A vida cristã não é natural, a vida cristã é sobrenatural. Nós estamos ficando secularizados demais. Nós estamos ficando com a mente desse mundo. Nosso Deus é todo poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo que existe, o céu, da terra, de tudo que existe. Não há nada impossível para o Senhor. Vocês lembram quando os anjos foram lá visitar Abraão? E quando disseram que daqui a um ano Sara vai ter um filho? Lembra desse texto? E Sara estava lá escutando atrás da porta da tenda, e quando o anjo falou, ela riu, ela achou interessante. Sabe por quê? Porque ela pensou, o Senhor Deus entende de todas essas coisas, de planetas, de estrela, de criação, mas eu não sabe que eu já não tenho mais útero, eu não tenho mais ovário, eu não tenho mais como aparelho reprodutor, eu não posso mais ter filho. E ela riu, e ela pensou, o Senhor se equivocou. E os anjos disseram, por que ela riu? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Onde não há vida, Deus pode gerar vida. Onde não há esperança, Deus pode gerar esperança. Onde há tristeza, Deus pode gerar alegria. E Deus quer fazer um milagre na sua vida e no seu casamento. E você veio aqui nessa noite, porque Deus tinha preparado essa palavra para você. Você, querido, querida, que entrou aqui descrente. Porque hoje tem muito crente que é incrédulo, crente que é descrente. Ele não crê. Ele não crê. Um dia eu estava pregando e perguntando lá na igreja, vocês creem mesmo que uma baleia, aliás, baleia não, perdão, um grande peixe engoliu Jonas? E o pessoal fica assim, porque um grande peixe engolir, pastor, isso aí parece uma historinha. Irmãos, se a Bíblia dissesse que uma sardinha tinha engolido Jonas, eu acreditaria, porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é palavra eterna do Senhor, ela é viva e eficaz, ela merece todo o crédito. E eu quero dizer a vocês nessa noite, que Deus quer fazer milagres na sua vida. Eu quero dizer a vocês nessa noite, é tempo de milagres. É tempo de vivenciarmos o sobrenatural de Deus. É tempo da igreja se levantar e despertar para ver o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Como Deus agiu na palavra. Como nós vemos na palavra o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você crê que o Senhor andou sobre o mar? Não, você não crê. Você crê que Deus abriu o mar para que Moisés passasse? Não, você não crê. Nós não cremos. E a prova está em que nós não pedimos e nós não esperamos o sobrenatural de Deus. E eu quero desafiar você nessa noite a pedir o impossível ao Senhor. Peça o impossível. Peça o impossível a Deus. E o Senhor tem poder para realizá-lo. Ah, meu filho, não tem mais jeito. E o Senhor nessa noite diz, eu tenho jeito sim. Peça, creia. Peça ao Senhor nessa noite, peça a Ele, Deus, diga ao Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para trazer o meu filho, eu creio que o Senhor tem poder para trazer a minha filha, eu creio que o Senhor tem poder para fazer uma obra poderosa na vida do meu filho, da minha esposa, do meu marido, eu creio que o Senhor pode fazer algo tremendo e maravilhoso na nossa casa. Deus, eu creio que algo novo o Senhor pode fazer para a glória do seu nome. Quando Jesus chegou diante do túmulo lá, quando ele veio, quando Maria e Marta, e é tão interessante o texto, porque elas falam, aquele que o Senhor ama está doente. Ela foi bem perspicaz, né? Ela foi bem, aquele que o Senhor ama está doente.
E o Senhor disse: Lázaro está doente, mas eu folgo, estou feliz de não estar lá, para que vocês vejam a glória do Senhor. Ele demorou mais 2 dias. E quando ele chegou, ele falou para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida e na vida da sua família. Se você crer, o mundo diz que nós precisamos ver para crer. A Bíblia diz: você precisa crer para ver. Percebe a diferença? Essa é a diferença do mundo natural para o mundo sobrenatural. No mundo natural nos ensinam: você precisa ver para crer. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ver para crer. No mundo espiritual é o inverso. Eu preciso crer para que eu possa ver. Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode fazer uma revolução? Você crê que Deus pode curar? Você crê que Deus continua curando? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele continua operando. E nós temos visto milagres acontecerem nas nossas vidas, nas nossas células. Milagres do Senhor acontecendo para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o poder de Deus é o mesmo. E não há nada que Deus não possa realizar. Quantas pessoas tocaram em Jesus quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele? Quantas pessoas tocaram em Jesus? Quantas pessoas tocaram? Mas alguém o tocou e Jesus disse: quem foi que me tocou? Alguém me tocou. Qual é a diferença? É o toque da fé. Aquela mulher creu que o Senhor tinha poder para curá-lo. E ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, eu sei que essa palavra escandaliza algumas pessoas. Quando eu cheguei em Copacabana, um casal de diáconos, e aquele casal, aquela irmã veio falar comigo, e ela disse assim: eu estou achando o irmão muito pentecostal para o meu gosto. Alguns de vocês já devem ter pensado o mesmo, cometido o mesmo pecado daquela irmã, não é? Aliás, minto, a anterior a essa, uma irmãzinha, eu lembro dela, uma irmãzinha, a Esther sabe quem é. Aquela irmã, inclusive, ela disse assim: se dependesse de mim, esse pastor nunca teria vindo para a nossa igreja. Vocês trouxeram um pentecostal para uma igreja batista, isso não se faz. E quando ela falou isso, eu olhei e eu disse: Deus, tem misericórdia dela e de mim. Tem misericórdia. Um dia aquela irmã estava andando na rua e de repente ela caiu, desmontou. Ela caiu, foi levada para o hospital, estava no CTI, e me chamaram para ir visitá-la. E quando eu fui visitá-la no CTI, ela estava muito apavorada. Eu sabia que ela não cria em nada de nada, e eu orei, e o Senhor disse: ore por ela, e declare a cura dela. Ore por ela, porque eu vou operá-la, e ela vai voltar. E ela vai voltar curada da sala de cirurgia. E o Senhor mandou, e o Senhor não fala isso sempre não, viu gente? Senão eu ia ficar na porta do hospital orando por todo mundo e ia curando todo mundo. Não se trata disso, mas foi um momento ali. E eu orei. Quando eu acabei de orar, aquela irmã pegou as minhas mãos. Ela olhou para mim. E ela estava assim. É como se ela estivesse vendo um anjo e um Deus. E ela disse: pastor, eu estava apavorada. Eu sou cardíaca. Eu estava morrendo de medo de morrer na sala de cirurgia. Aí quem ficou morrendo de medo fui eu. Porque eu não sabia que ela era cardíaca. Eu não sabia de nenhum desses problemas. E aí eu disse: Deus, o Senhor falou e está falado. E o que aconteceu? Ela foi operada. Ela voltou. Ela se recuperou. Ah, meus irmãos, era meu cabo eleitoral na igreja. Se você falasse mal do pastor Vitor para ela, meu irmão, você arrumava um inimigo. Era Deus no céu e eu na terra, porque eu estive lá. E naquele momento, o Senhor deu essa palavra.
Então, eu fico muito à vontade com aqueles irmãozinhos. Eu já tive irmão que chegou e disse: pastor, que negócio é esse? Deus cura, que negócio é esse? Eu digo: você não crê? Não. Eu digo: tá bom, tranquilo. No dia em que você ficar doente, não me chame para orar, que eu não vou, né? Aí é que vem o outro casal, que também eram meio complicados. Um dia o esposo dessa querida irmã foi para o hospital, internou. Ela ligou para mim desesperada: pastor, pelo amor de Deus, vai lá orar pelo meu marido. E o Senhor falou: está vendo, filho, não precisa brigar com ninguém, deixa o povo ser incrédulo, porque a sua hora vai chegar. Viu, meu irmãozinho incrédulo? A sua hora vai chegar. E quando ela chegar, liga para mim, eu vou lá te visitar, eu vou pedir a Deus para curar você. A gente tem assim umas teologias muito interessantes, né? Acha isso negócio demais. Agora, quando você está lá no leito de hospital, quando você está com uma condenação sobre você, quando você está correndo risco de morte, o que você deseja é que alguém vá lá orar, é que alguém vá lá e ore, e clame ao Senhor, e peça a Deus para o Senhor te curar, porque todo mundo quer ir para o céu, mas o mais tarde possível, né? Todo mundo quer ir para o céu, sim ou não? Todo mundo quer ir para... mas não agora. Não agora, né? A gente quer deixar para depois. Então, queridos, todo tipo de instabilidade, o Senhor Jesus, Ele pode resolver na nossa vida. O segredo de um casamento duradouro e feliz é Jesus. Por quê? Vamos ler juntos, para me ajudar aí na voz. Só em Jesus é possível superar e vencer todo tipo de instabilidade. Se você está vivendo em seu casamento, preste atenção, algum tipo de incompatibilidade, algum tipo de infidelidade, algum tipo de instabilidade, entregue agora a sua vida e o seu casamento a Jesus. Entregue agora. Posso falar? Nós somos muito tímidos diante de Deus. Eu pastoreava a igreja de Piedade, uma igreja extremamente tradicional. Um dia eu estou no púlpito pregando para a igreja, tranquilo, alegre, feliz. O Senhor falou assim: agora convide o povo para vir à frente, e você vai orar por eles, porque eu quero fazer uma obra na vida do meu povo, da minha igreja. Ah, meus irmãos, para que Deus falou isso? Eu falei: Deus, eu sou pastor de uma igreja batista. O senhor sabe o que é uma igreja batista? O senhor porventura sabe o que é uma igreja batista? O senhor sabe que se eu fizer isso, no final do culto, os diáconos vão me chamar lá num canto e vão botar para fora da igreja? E além do mais, Deus, eu vou falar isso, sabe do quê? Ninguém vai vir à frente não, Deus. Eu não vou fazer. O Senhor falou de novo: eu já falei, eu aprendi com a mula de Balaão que não pode ser mais 3 vezes. Passou de 3 vezes, o negócio fica difícil para o nosso lado, né? E o Senhor falou de novo: chama o seu povo, chama o meu povo. Eu quero abençoar o meu povo. Porque a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor, é a noiva de Cristo. Ele virá buscar a sua igreja. Nós somos amigos do noivo, Ele é o noivo, Ele é o Senhor. E de novo eu disse: Deus, eu não vou fazer. E a terceira vez Deus disse: filho, eu vou abençoar o meu povo, e você não vai participar, porque você é desobediente. E aí, com muito custo, com medo danado, eu no final, nunca tinha feito isso na igreja. E foi assim de repente, o Espírito veio, mas essa é uma outra história. E eu falei, ficamos de pé, e eu fechei o olho para não ver. E eu dizia assim: Deus, não vai ter ninguém aqui na frente, eu vou pagar um mico danado, o Senhor vai me fazer passar um constrangimento danado. Deus, o Senhor está contra mim, o que é que eu fiz com o Senhor, para o Senhor fazer tudo isso? Eu estou lá falando e ministrando, e quando eu abro o olho, mais de metade da igreja estava ali na frente. E ali eu aprendi uma lição, que a gente precisa deixar de ser tímido, e nós precisamos passar a crer. Passar a crer. E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé.
E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se todos aqui nessa noite já entregaram a sua vida a Jesus. Eu não conheço a congregação, mas talvez tenhamos pessoas aqui nessa noite que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E em Jesus nós encontramos não apenas a solução para todas essas questões, mas em Jesus nós encontramos a salvação. Em Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus encontramos uma nova razão para viver. Veja, não é religião, não é igreja A, B ou C, é em Cristo Jesus. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse a igreja batista é o caminho, a igreja presbiteriana é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, é o único mediador que existe, é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há libertação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E talvez tenhamos alguém aqui nessa noite que ainda não entregou o coração ao Senhor Jesus. Você tem ouvido pastores, tem ouvido mensagens, mas você tem resistido. Mas nessa noite o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, e você gostaria agora de entregar a vida a Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças. E se você deseja agora entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, aí no seu lugar. Você pode orar alto, pode orar baixo, você escolhe. Mas se você deseja nessa noite, se você foi tocado, não pelo pastor, mas se algo tocou você nessa noite, se o Espírito Santo tocou o seu coração, e se nesse momento o Espírito de Deus está tocando para que você entregue a vida a Jesus, aí onde você está, de cabeça baixa, de olhos fechados, não por nada a não ser para não se distrair, eu quero convidar você a orar comigo, uma oração simples, de todo o seu coração, mas diga agora: Senhor Jesus, nesta noite eu abro meu coração e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora aos olhos do Senhor, e que Cristo veio em carne a este mundo e morreu na cruz para me salvar. E nessa noite eu convido Jesus a entrar no meu coração, perdoar os meus pecados, limpar os meus pecados, perdoar toda a minha vida pregressa. Senhor Jesus, nesta noite eu desfaço qualquer tipo de aliança que tenha feito com as trevas, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados, eu gostaria de saber quantos de vocês aqui presentes fizeram esta oração comigo de todo o coração. Se você orou, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver e agradecer a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria tem alguém que orou comigo? Levanta a mão bem alto, gente, não para mim, para Jesus. Levanta a mão para Jesus, é Jesus que está olhando para você. Deus te abençoe, jovem, louvado seja Deus. Deus abençoe o senhor lá atrás, a outra senhora lá, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pai querido, eu quero entregar essas vidas agora nas tuas mãos e pedir, ó Deus, que o Senhor visite cada uma delas, e que essa decisão seja por toda a vida e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, estão vindo das trevas para a luz, da morte para a vida, em Cristo Jesus, e para a glória de Deus. Faça de cada um, Pai, uma nova criatura em Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus. Mas eu quero fazer um outro convite.
eu quero convidar você, seu esposo, seu cônjuge, os casais que aqui estão nessa noite e gostariam de entregar algo nas mãos do Senhor. Eu não sei o que é, ninguém sabe, ninguém precisa saber, você sabe. E se você gostaria agora de entregar ao Senhor uma luta, uma dificuldade, se você está passando por um problema difícil, por alguma dificuldade, e você gostaria nessa noite de entregar ao Senhor, se você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, no seu casamento, eu quero convidar você a sair do seu lugar rapidinho e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar agora, pode vir em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique olhando para os lados, ninguém está olhando para você, está todo mundo de cabeça baixa, orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Mas querido, saia do seu lugar agora, vem aqui à frente, fica aqui pertinho. Eu quero orar com você, e eu creio que Deus tem algo novo, algo maravilhoso para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Um filho que está longe, uma filha que está afastada, um problema financeiro, um problema de saúde, uma luta que você está enfrentando, você e Deus, saia do seu lugar agora em nome de Jesus, porque Deus quer operar na sua vida, e eu creio que Ele vai operar. Eu creio que Deus tem algo precioso, algo maravilhoso. Podemos cantar coro? Cadê o irmão? Ao orarmos, Senhor, esse cântico é tão precioso. Podemos cantar enquanto o povo está vindo? Vamos cantar. Se tiver alguém do coro, pode vir. Se você quer também entregar algo nas mãos do Senhor, podem vir, igreja. Você lá da galeria, pode ser correndo. Vem, Deus quer fazer algo na sua vida. E olha, se você está aí e está vendo alguém aqui que você conhece, você ama, e o Espírito Santo está falando no seu coração, vem e abraça esse casal aqui na frente. Pode vir, sai do seu lugar, meu irmão. Pode se mexer. Essa noite, irmãos, talvez eu não volte nunca mais aqui, mas pelo menos os irmãos podem se mexer nessa noite. Está liberado a mexida nessa noite. Sai do seu lugar, meu irmão. Você que está vendo um casal aqui na frente, alguém aqui na frente, vem até aqui, abraça e fica orando. Igreja ora, igreja cante, igreja louve. A orarmos, Senhor, vamos declarar isso de todo o nosso coração. Oh Deus, nos visite nessa noite com o seu poder e com a sua graça. Espírito Santo, venha agora venha derramar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querido, se você ficou aí com medo, com vergonha, saia, vem correndo. O Senhor quer fazer algo na sua vida, o Senhor quer fazer algo no seu casamento, para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê? Você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida, no seu casamento. Se há uma tentação que você está enfrentando, vem entregar ao Senhor. Se há algo que está acontecendo, vem, se arrepende, clame ao Senhor nessa noite. Oh Deus, Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Mais uma vez podemos cantar, a orarmos, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, queridos. O Espírito Santo está sobre a sua vida nessa noite. Querido, Deus quer fazer algo na sua vida. Receba agora, em nome de Jesus. Ele é Pai, o Pai sabe o que você está sentindo, o Pai sabe o que você está necessitando, e o Pai vai agir na sua vida. O mover sobrenatural do Senhor está aqui nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vem mesmo, Deus, transforma. Senhor, converta o coração do marido à esposa. Senhor, converta o coração da esposa ao seu marido. Pai, converta o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Deus,
Abençoe, derrame o seu poder. Deus, eu peço a tua cura agora. Ó Deus, se há alguém aqui sofrendo, ó Deus, uma dor crônica, uma enxaqueca crônica que não passa de jeito nenhum, um problema sério, Deus, um câncer, que o Senhor possa trazer cura em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus, isso não é obra de homem, mas é obra do Senhor. Deus, se há alguém que está aqui triste, desanimado, algum casamento prestes a se desfazer, que o Senhor traga de novo amor. Ah, Deus, enche esses corações de amor, enche o coração do esposo de amor pela esposa, o coração da esposa cheio de amor pelo marido. Espírito, batiza nessa noite com amor em cada um de nós. Ah, Deus, faça uma obra poderosa em cada um de nós. Deus, eu entrego essas vidas, eu entrego essas famílias. Talvez tenhamos aqui, ó Deus, avós clamando pelos netos. Visite, ó Deus, agora esse neto que está afastado, Senhor, lá onde ele está. Deus, toque o coração dele e que ele volte para Jesus, para a glória do Senhor. Deus, a paz aqui clamando pelos seus filhos, pelas suas filhas, criados no Evangelho, ó Deus, que frequentavam a tua casa, se afastaram. Deus, que o Senhor possa enviar lá o seu anjo para tocar aquele coração, e que nessa noite o milagre aconteça para a glória do teu nome. Senhor, renove os nossos casamentos, Senhor, renove as nossas vidas, Senhor, traga algo novo. Deus, traga vinho novo para cada casamento, Senhor, faça algo novo em cada vida e em cada família que aqui está nessa noite, ó Pai. Ah, Espírito Santo, visite agora, venha sobre nós, Espírito, e que o teu sobrenatural esteja agindo em nossas vidas. Pai querido, que nessa noite, que essa seja uma noite milagre na nossa vida, milagre de restauração, milagre de reconciliação. Deus, eu creio que o Senhor está reconciliando vidas aqui nessa noite, para a glória do teu nome. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Abençoe essa igreja. Ó Deus, uma igreja tão amorosa, uma igreja tão querida, uma igreja tão amada pelo Senhor. Abençoe pastor Davi, traga-o em paz, ó Deus, amanhã. Abençoe, ó Deus, toda a liderança, ó Deus, o corpo ministerial dessa igreja, ó Deus, e que a tua glória seja vista aqui, para a glória do teu nome, para que essa cidade seja ganha para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que possa ser dito que na Memorial o Senhor está agindo de forma poderosa, porque onde o Senhor está, o povo quer estar. Então Deus, abençoe essa igreja, abençoe esses queridos e amados irmãos. É a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. E o povo que crê disse, o povo que crê disse, o povo que crê disse, amém e amém e amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Que a graça de Jesus esteja com a vida de vocês, que vocês provem o melhor de Deus para a vida de vocês. Deus tem algo especial para a sua vida. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe. Queridos, muito obrigado. Eu fui muito abençoado na presença dos irmãos. Que o Senhor continue derramando graça sobre a vida de todos.